Como os indicadores dos fundos imobiliários podem te mostrar como anda a economia do país. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre como os fundos imobiliários podem te ajudar a entender a economia. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Os links para comprar nossos e-books e outros livros está aqui na descrição do vídeo. Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Os fundos de investimento imobiliário, FIs, desempenham um papel fundamental no mercado financeiro, oferecendo aos investidores uma maneira acessível e diversificada de participar do mercado imobiliário. Além de serem veículos de investimento populares, os FIs também servem como indicadores valiosos da saúde econômica do país. Através de uma análise cuidadosa dos diversos indicadores dos FIs, é possível obter insights significativos sobre o estado do mercado imobiliário e, por extensão, sobre a economia como um todo. Neste texto, exploraremos como os indicadores dos fundos de investimento imobiliário podem ser utilizados para refletir a dinâmica econômica do país, fornecendo uma visão abrangente das condições do mercado imobiliário e das perspectivas econômicas gerais. Rendimentos dos FIs como indicador da demanda por imóveis. Os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário, FIs, são uma métrica fundamental que pode oferecer insights sobre a demanda por imóveis no mercado. A principal fonte de renda para os FIs é geralmente proveniente dos aluguéis dos imóveis que compõem sua carteira. Portanto, os rendimentos dos FIs podem ser considerados um reflexo direto da demanda por espaços comerciais, industriais ou residenciais. Quando há uma demanda robusta por imóveis, os proprietários e gestores dos FIs tendem a cobrar aluguéis mais altos, o que resulta em um aumento dos rendimentos distribuídos aos investidores. Isso pode ser impulsionado por diversos fatores, como o crescimento econômico, o aumento da população, a expansão de empresas e indústrias, entre outros. Por outro lado, uma queda na demanda por imóveis pode levar a uma redução nos rendimentos dos FIs. Isso pode ocorrer durante períodos de recessão econômica, quando empresas reduzem suas operações e buscam reduzir custos, levando a uma diminuição na demanda por espaços comerciais. Da mesma forma, mudanças nas preferências do consumidor ou problemas estruturais no mercado imobiliário também podem afetar a demanda por imóveis e, consequentemente, os rendimentos dos FIs. Portanto, ao analisar os rendimentos dos FIs, os investidores podem obter insights sobre a dinâmica da demanda por imóveis e as condições gerais do mercado imobiliário. Isso pode ajudar na tomada de decisões de investimento informadas e na avaliação do risco e potencial de retorno associados aos FIs em um determinado momento. Desempenho dos FIs em relação ao ciclo econômico. O desempenho dos fundos de investimento imobiliário, FIs, em relação ao ciclo econômico é uma área de estudo importante para investidores e analistas, pois pode fornecer insights valiosos sobre a saúde do mercado imobiliário e a economia como um todo. Durante períodos de crescimento econômico, os FIs tendem a apresentar um desempenho sólido, impulsionado pelo aumento da demanda por imóveis comerciais e residenciais. Empresas em expansão podem buscar espaços comerciais adicionais para acomodar seu crescimento, enquanto famílias podem estar mais propensas a investir em imóveis residenciais. Isso geralmente se traduz em maiores taxas de ocupação, aluguéis mais altos e, consequentemente, retornos mais favoráveis para os investidores de FIs. Por outro lado, durante períodos de recessão econômica, os FIs podem enfrentar desafios. A demanda por espaços comerciais pode diminuir à medida que as empresas reduzem suas operações ou fecham, resultando em taxas de vacância mais altas e pressão sobre os aluguéis. Além disso, os consumidores podem adiar decisões de compra de imóveis residenciais, levando a uma desaceleração no mercado imobiliário como um todo. Portanto, ao avaliar o desempenho dos FIs em relação ao ciclo econômico, os investidores podem obter uma visão mais ampla das condições do mercado imobiliário e das perspectivas econômicas gerais. Isso pode ajudá-los a tomar decisões de investimento mais informadas e ajustar suas estratégias de acordo com as condições econômicas em constante mudança. Por exemplo, durante um período de expansão econômica, os investidores podem optar por aumentar sua exposição a FIs para aproveitar o crescimento potencial do mercado imobiliário.
Por outro lado, durante uma recessão, podem preferir reduzir sua exposição ou realocar seus investimentos para ativos mais defensivos. Impacto das políticas governamentais e regulatórias. O impacto das políticas governamentais e regulatórias nos fundos de investimento imobiliário, FIs, é significativo e pode influenciar diretamente o desempenho e a atratividade desses investimentos. Diversas medidas e decisões tomadas pelos governos podem afetar o mercado imobiliário e, consequentemente, os FIs. Alguns exemplos de políticas e regulamentações que podem ter um impacto são: taxas de juros. As políticas de juros definidas pelos bancos centrais podem afetar os custos de financiamento para investimentos imobiliários. Se as taxas de juros estiverem baixas, os custos de financiamento são mais baixos, o que pode aumentar a atividade no mercado imobiliário e beneficiar os FIs. Por outro lado, taxas de juros mais altas podem tornar o financiamento mais caro e desencorajar investimentos no setor imobiliário. Incentivos fiscais. Governos podem oferecer incentivos fiscais para investimentos imobiliários, como isenções de imposto de renda sobre os rendimentos gerados por FIs. Esses incentivos podem aumentar a atratividade dos FIs para investidores e estimular o crescimento do mercado. Regulamentações sobre construção e locação. Regulamentações governamentais relacionadas à construção de novos imóveis e à locação de propriedades podem impactar a oferta e a demanda por imóveis comerciais e residenciais. Mudanças nas leis de zoneamento, por exemplo, podem afetar a disponibilidade de terrenos para desenvolvimento imobiliário. Regulamentações sobre locação, como leis de aluguel e proteção aos inquilinos, também podem influenciar as perspectivas de retorno para os FIs. Políticas de desenvolvimento urbano. Políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento urbano e o planejamento urbano podem afetar diretamente o valor dos imóveis e, por consequência, o desempenho dos FIs. Investimentos em infraestrutura, transporte público e revitalização de áreas urbanas podem aumentar o valor das propriedades e beneficiar os FIs que investem nessas regiões. Portanto, ao avaliar o potencial de investimento em FIs, os investidores precisam considerar não apenas as condições de mercado, mas também o ambiente regulatório e as políticas governamentais que podem afetar o desempenho desses fundos. As mudanças nessas políticas podem ter um impacto direto nos retornos dos FIs e na atratividade do investimento imobiliário como um todo. Variação nos preços das cotas dos FIs. A variação nos preços das cotas dos fundos de investimento imobiliário, FIs, é outro indicador importante que pode refletir mudanças nas condições do mercado imobiliário e na economia como um todo. Os preços das cotas dos FIs são determinados pelo mercado, com base na oferta e demanda pelos investidores. Cenário econômico geral. A variação nos preços das cotas dos FIs pode ser influenciada pelo cenário econômico geral. Durante períodos de crescimento econômico, os preços das cotas podem subir à medida que os investidores se tornam mais otimistas em relação ao mercado imobiliário e ao potencial de retorno dos fundos. Por outro lado, em tempos de recessão, os preços das cotas podem cair devido à preocupação com a demanda por imóveis e aos riscos associados aos investimentos imobiliários. Perspectivas de rendimento. Os preços das cotas dos FIs também podem refletir as perspectivas de rendimento dos investidores. Se os investidores acreditarem que os rendimentos futuros dos FIs serão elevados, eles podem estar dispostos a pagar um preço mais alto pelas cotas. Por outro lado, se houver preocupações em relação aos rendimentos futuros, os preços das cotas podem cair. Políticas e regulamentações. Mudanças nas políticas governamentais e regulamentações que afetam o mercado imobiliário e os FIs podem ter um impacto significativo nos preços das cotas. Por exemplo, a introdução de novos incentivos fiscais ou mudanças nas regras de locação podem influenciar as perspectivas de retorno dos FIs e, consequentemente, os preços das cotas. Oferta e demanda. Assim como em qualquer mercado, a variação nos preços das cotas dos FIs é determinada pela oferta e demanda. Se houver uma alta demanda por cotas de FIs e uma oferta limitada, os preços das cotas podem subir. Por outro lado, se a oferta de cotas exceder a demanda dos investidores, os preços das cotas podem cair. Portanto, ao analisar a variação nos preços das cotas dos FIs, os investidores podem obter insights sobre as condições do mercado imobiliário, as expectativas de rendimento e os impactos de políticas e regulamentações governamentais. Esses dados podem ajudar os investidores a tomar decisões de investimento mais informadas e a ajustar suas estratégias de acordo com as condições do mercado.
taxas de vacância e taxas de ocupação. As taxas de vacância e taxas de ocupação são indicadores-chave utilizados no mercado imobiliário para avaliar a saúde e a dinâmica de um determinado segmento do mercado, como escritórios, lojas ou residências. Elas são particularmente importantes para os fundos de investimento imobiliário, FIs, pois ajudam a determinar a rentabilidade e a estabilidade dos investimentos imobiliários. Taxa de vacância. A taxa de vacância representa a proporção de unidades imobiliárias disponíveis para locação que estão desocupadas em relação ao total de unidades disponíveis em um determinado período de tempo. Quanto mais alta a taxa de vacância, maior a quantidade de espaços vazios no mercado. Isso pode indicar uma demanda fraca por imóveis ou um excesso de oferta em uma determinada área. Um aumento na taxa de vacância pode ser prejudicial para os FIs, pois pode resultar em uma redução na receita de aluguel. Isso porque os proprietários podem ter dificuldade em encontrar inquilinos para ocupar os espaços vazios e podem precisar reduzir os aluguéis para atrair locatários, o que reduz a receita do fundo. Taxa de ocupação. Por outro lado, a taxa de ocupação representa a proporção de unidades imobiliárias que estão atualmente ocupadas por inquilinos em relação ao total de unidades disponíveis. Quanto maior a taxa de ocupação, mais saudável está o mercado imobiliário, pois indica uma demanda robusta por espaços e uma baixa disponibilidade de unidades desocupadas. Para os FIs, uma alta taxa de ocupação é geralmente positiva, pois significa uma receita de aluguel estável e previsível. Os fundos com uma alta taxa de ocupação tendem a ter um desempenho melhor, pois estão gerando um fluxo de caixa consistente e não estão sendo afetados negativamente pela vacância. Ao analisar as taxas de vacância e de ocupação dos imóveis que compõem a carteira de um FI, os investidores podem avaliar a qualidade dos ativos do fundo e sua capacidade de gerar retornos estáveis no longo prazo. Esses indicadores também podem fornecer insights sobre as tendências do mercado imobiliário e ajudar os investidores a tomar decisões de investimento mais informadas. Em suma, os indicadores dos fundos de investimento imobiliário, FIs, fornecem uma janela valiosa para compreender a dinâmica econômica do país. Através da análise cuidadosa dos rendimentos, desempenho em relação ao ciclo econômico, impacto das políticas governamentais, variação nos preços das cotas, taxas de vacância e taxas de ocupação dos FIs, os investidores podem obter insights precisos sobre o estado do mercado imobiliário e a saúde da economia como um todo. Esses indicadores não apenas refletem as condições do mercado imobiliário, mas também capturam os efeitos das políticas governamentais, regulamentações e tendências econômicas mais amplas. Portanto, ao monitorar de perto esses indicadores, os investidores podem tomar decisões de investimento mais informadas, adaptando suas estratégias de acordo com as condições econômicas em constante mudança. Além disso, os FIs desempenham um papel crucial no mercado financeiro, oferecendo aos investidores uma maneira acessível e diversificada de investir no setor imobiliário. Ao compreender e utilizar eficazmente os indicadores dos FIs, os investidores podem não apenas maximizar seus retornos financeiros, mas também contribuir para uma compreensão mais profunda e abrangente da economia do país. Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Com os indicadores certos, o mercado imobiliário se torna não apenas um investimento, mas um reflexo do potencial de crescimento e estabilidade econômica do país. Esteja pronto para decifrar os sinais e prosperar em todas as condições. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Não deixe de baixar os nossos e-books, o link está na descrição do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês, qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!